chama isso de região de interesse. Por isso que a gente precisa identificar. Agora por quê? Deixa eu dar um exemplo. Eu estou contextualizando, tá, galera? Depois não vamos falar de operação. Porque, por exemplo, o mercado veio numa tendência de alta, ele caiu. Aí consolidou. Aí ele foi de novo. Tendência de alta. Tendência de alta. O mercado veio, consolidou, disparou. Tendência de alta. O mercado se movimenta em ondas. Tendência de alta, tendência de alta. Quando a gente está numa tendência de alta, está no início, está no meio da tendência de alta, a gente quer fazer o quê? Quer comprar. Só que a gente tem que esperar o mercado chegar numa região para a gente comprar. A gente não vai simplesmente sair comprando. Então, qual que é o ideal? Esperar o mercado retrair. Quando ele chegar numa região de interesse, porque teve muito interesse naquela região, depois disso tem um gatilho de entrada, que a gente vai falar já já, eu começo a pensar em montar a minha posição. Então, se eu estou em tendência de alta e o contexto é comprador, a hora que o mercado retrair e chegar na região de interesse, isso aqui para quem já é aluno sabe que em consolidações, geralmente, a região de interesse ela vai bater aqui no meio dessa consolidação. A gente chama de POC, depois isso é outro papo. Mas eu sei que tem uma região de interesse muito forte aqui, geralmente no meio das consolidações. Então, quando o preço chegar aqui, ó, se atravessar, porque isso aqui foi uma montagem de posição, consolidações nada mais são do que montagem de outras montagens de posição, isso aqui foi uma montagem de posição para jogar o preço para cima. Quando o preço vem aqui, ó, provavelmente a galera vai defender as suas posições que eles montaram. Então, isso também é uma região de interesse. Não é só topo e fundo que a galera acha. Então, quando o mercado chega aqui, ó, provavelmente ele vai ser defendido para continuar seguindo tendência. Então, a primeira coisa que a gente analisar é contexto. E para analisar contexto, se eu estou no início, ou no meio, ou no final da tendência, a gente vai usar algumas teorias. Teoria de Elliott, por exemplo. Teoria de ciclo de mercado. Essas teorias vão mostrar para a gente se a gente está no meio, no início ou no final da tendência. E com isso a gente consegue mapear o mercado. Depois que a gente identifica se eu estou no início, no meio ou no final da tendência, para saber se é a região compradora ou vendedora, eu vou identificar minhas regiões. Quais são as minhas regiões de interesse? E tem várias maneiras de identificar regiões de interesse. Os topos e fundos, que eu não sou tão fã, tá? Mas regiões de absorção, que a gente ensina lá no treinamento de scalping, regiões de liquidez, que a gente pode utilizar através de alguns indicadores, por exemplo, a POC, que é Point of Control, que a gente utiliza no Volume Profile, no Market Profile, já são assuntos um pouco mais avançados. A gente tem clusters, a gente tem um indicador na Academia Alta Renda que chama milhar do Ibov, que é simplesmente absurdo. Então, a gente vai identificar e mapear nossas regiões. Por quê? Vamos lá. Agora vem uma sacada. Agora vem uma sacada. O que eu disse lá atrás? Olha as coisas se encaixando. O mercado, ele se move por interesse. Confere? Lembra disso? Pode jogar o chat aqui, velho? O mercado, ele se move por interesse. Soca o dedo no like aí, galera. Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Eu estou construindo um raciocínio aqui junto com vocês. Estou construindo. Está ficando claro? O mercado, ele se move por interesse. E como é que é o nome das regiões que eu falei? Regiões de interesse. Regiões de liquidez. Regiões de negociação. Então, quando a gente identifica algumas regiões, que são regiões de interesse, regiões de negociação, regiões de liquidez, a liquidez está nessas regiões. Liquidez, liquidez, liquidez. Que é onde teve muita negociação. Então, o que tem no meio dessas regiões? Daqui para cá, daqui para cá. O que tem no meio dessas regiões? O que a gente chama de vácuo de liquidez. Ou seja, o mercado ele brigou nessas regiões onde estão minhas linhas, por exemplo, estou contextualizando para vocês entenderem a lógica da movimentação dos preços. Quando o mercado aqui tem um vácuo de liquidez entre essas regiões, o preço anda, o preço desloca. Então o mercado ele vai se deslocar assim, ó, por regiões de interesse, ó. O mercado ele se movimenta entre regiões de interesse, entre regiões de negociação, porque o mercado se movimenta por interesse. Então eu preciso identificar minhas regiões de interesse? Precisa. Por que eu estou falando isso? Porque o cara vai lá e estuda padrãozinho gráfico. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui é um padrão de candle. Hammer. Não sei o quê. Não adianta nada você estudar isso se isso estiver fora de contexto. Se isso estiver fora de uma região de interesse. Esses padrãozinho de bosta que vocês adoram. Eu não sei o quê.
fora de uma região, fora de um contexto, não vai funcionar. Ó. Então, começa a construir o raciocínio junto comigo. Depois do contexto, eu identifico as regiões. Tem várias maneiras de identificar a região. Tem alguns indicadores que não auxiliam nisso. Regiões de absorção, extremos de preço. Aí tem ajuste, tem VWAP. Tem uma penca de maneira. E depois que a gente identifica essas regiões, a gente vai para os gatilhos de entrada. Eu dei uma aula na terça-feira. Quem assistiu? Terça-feira passada. Eu falei sobre isso aqui, ó. Como entrar numa operação. Porque, por incrível que pareça, isso aqui, ó, contexto, vai influenciar diretamente no gatilho operacional. Quem lembra disso? Na aula passada, eu fiquei uma aula inteira falando que, dependendo do contexto, você precisa de algumas confirmações a mais para entrar na operação. Dependendo do contexto, se o contexto está tanto a seu favor, que você não precisa esperar quase nada como gatilho operacional. Dependendo do contexto, você vai precisar sim de uma defesa forte, aquele candlezão bonitão, com gatilho de entrada, mais uma confirmação. Dependendo do contexto, se for um contexto muito a favor, eu ensinei isso na terça-feira passada, ao vivo e gratuito aqui, ó, no canal do YouTube. Quem assistiu? E foi boa aula, gostaram? Porque dependendo do contexto, dependendo do que eu falei, do meu placar estatístico, se o placar estatístico estiver muito a meu favor, eu preciso de menos confirmações para entrar na operação, porque o mercado já está a meu favor. Então, dependendo do contexto, eu preciso de um gatilho. Dependendo do contexto, eu preciso de uma confirmação. Dependendo do contexto, eu entro contra o preço. Vocês estão começando a entender a lógica? Então, depois do contexto, eu vou marcar as minhas regiões. Depois das minhas regiões, eu vou planejar um gatilho de entrada. Só que dependendo do contexto, essa aula foi muito foda. Essa aula foi muito foda. Eu vou para um gatilho de entrada. Tá, mas agora vem uma coisa que vai deixar a galera aí meio encabulada. Eu falei 3 coisas, né? E se eu te falar aqui? Para operações, presta atenção, para operações de scalping, regiões, bem antes de contexto, para operação de scalping, regiões vem antes de contexto. O contexto vai auxiliar a gente a filtrar algumas operações. Mas, para operações de seguir tendência, contexto é mais importante. No scalping, como são operações curtas e rápidas, a gente quer aproveitar só os respiros do mercado, região é mais importante. Só que agora vem a sacada. Agora vem a sacada. Se no scalping regiões é mais importante, o que vai ditar meu gatilho de entrada? É o contexto. Como assim? Se o mercado está subindo, retraiu, chegou na região de liquidez, mas o contexto todo é comprador, chegou na região de liquidez, eu não preciso de 1 milhão de confirmações para entrar na operaçãozinha, fazer um scalpzinho. Eu posso ter uns gatilhos posso ter menos filtros. Agora, se o mercado está caindo, presta atenção, se o mercado está caindo, tendência forte de queda, chegou numa região importante, não custa nada ele atravessar. Então, quando ele está numa tendência muito forte de queda, e ele chega numa região muito importante, se o mercado está numa tendência muito forte de queda, ele chega numa região muito importante, eu preciso de mais confirmações para querer fazer uma operaçãozinha compradora. Não é simplesmente bater que eu vou sair comprando. Por quê? Porque o mercado está me mostrando que é um contexto vendedor muito forte. Beleza, a região é compradora, a região é importante. Só que o contexto vai me dizer qual o gatilho de entrada que eu vou esperar. Se eu vou esperar simplesmente o mercado chegar na região e já sair comprado, já bateu e comprou, numa ordem limite, por exemplo, ou se, quando o mercado está caindo, a hora que chega na região de liquidez, eu vou esperar uma defesa. Quem é aluno da Academia Alta Renda lá no treinamento de scalping vai aprender
uma estratégiazinha simples aqui de confirmação desse gatilho. Ou se o mercado chega numa região, eu espero simplesmente, sem confirmação, uma volta dos preços, sem formar padrão no próprio candle. Tudo depende do contexto. Eu ensinei tudo na terça-feira de graça. Simples assim. Então vamos lá. Nós temos algumas modalidades operacionais, como eu disse lá no início da live. A gente pode fazer operações de seguir tendência, a gente pode fazer operações de scalping. Nós temos que analisar três informações muito importantes. Contexto, para saber se é região compradora ou vendedora, né? Onde os preços estão, não é região de interesse, onde os preços estão. Se os preços estão numa região compradora ou vendedora. Depois que eu mapeio isso, eu vou mapear as minhas regiões de interesse. Onde teve muita negociação, onde teve muita briga, são minhas regiões de interesse. Podem ser regiões de absorção, pode ser POC, pode ser ajuste, pode ser VWAP, pode ser milhar, pode ser várias coisas que a gente ensina. E depois eu vou pegar um gatilho de entrada. Se for no scalping, região é mais importante do que contexto. O contexto vai fazer o quê? Vai me ajudar a determinar qual tipo de gatilho de entrada que eu uso. Agora, se for operações de seguir tendência, o contexto é mais importante do que região. Região vai ser simplesmente um local que eu vou esperar os preços chegarem para fazer uma operação. Por quê? O mercado está subindo. Aí o cara fala, nossa, tendência de alta. Beleza. Aí o mercado cai um pouquinho aqui, ó. Aí o cara, nossa, tendência de alta, eu vou comprar. Aí compra. Mas a região de interesse braba mesmo, que tem várias maneiras de mapear, era aqui embaixo. Aí ao invés do cara aguardar o preço chegar lá, ele compra aqui, na euforia. Aí o mercado faz o quê? Quem é aluno da academia, de teoria de Elliott? ABC, numa região de interesse. Aqui sim é uma região compradora. A gente estava num contexto comprador, beleza. Só que o cara que compra de maneira antecipada aqui, ó. O cara que compra de maneira antecipada aqui, quando o mercado chega na região de interesse, ele foi estopado aqui primeiro, ó, estopou, aí o mercado chega, depois faz isso aqui, ó. Quem já aconteceu isso aí? Milhares de vezes. Porque o cara não espera as coisas acontecerem, ele entra na euforia. Ele não sabe que o mercado se movimenta em ciclo, teoria básica de ciclos. O mercado se movimenta em 5 ondas de alta, 3 de baixa. Ou 5 ondas de alta e 5 ondas de baixa, 3 de alta. Para depois continuar a tendência. Teoria de ciclo básica, que todo mundo que quer operar tinha que saber. Mas os caras só querem operar, não querem estudar. Aí leva ferro mesmo e vai continuar levando ferro. Teoria simples dessa, boba, e que a grande minoria sabe. Olha lá, fiz muito, ideoloso. O que o resgate do sorriso estava falando aí? Fiquei curioso. Sempre tem um chato. Não li não, mas sempre tem um chato. Eu consigo ler aqui? Não clica não. Mas tá, só fiquei curioso. Xaropão. Sempre tem. Então vamos lá. O que vocês estão achando, galera? O que vocês estão achando? Faz sentido o que eu estou explicando? Faz sentido? Começou a clarear algumas coisas na cabeça de vocês? Essa live está incrível, o Miguel falou ali, ó. Esse operacional serve para índice americano. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou explicando operacional nenhum, não. Eu estou explicando a lógica por detrás de qualquer coisa que você vai querer fazer no mercado financeiro, chefe. Isso aqui, ó, serve para qualquer mercado. Qualquer tipo de gráfico que tenha liquidez que você opera, qualquer tipo de ativo negociado em bolsa de valores. Pode ser, bicho, não precisa nem ser bolsa de valores, pode ser criptomoeda que não tem bolsa de valores centralizada. Qualquer negócio que você for operar, faça parte do mercado financeiro. Essa é a sequência que você tem que analisar. Isso aqui não é operacional não, chefe. Eu não estou criando regra específica não. Eu estou mostrando para vocês a lógica. Serve para tudo. Tudo. Você vai operar commodity, ouro, paridade de moeda, índices. Você vai operar bacon. Sabia que tem como negociar bacon na bolsa americana? Tem como você negociar clima? Você sabia que tem como negociar clima na bolsa americana?